O CAU é a autarquia federal que possui a função de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo. Seu principal objetivo é de regular o exercício da profissão no Brasil. Isso acontece principalmente por meio da edição de normas como o Código de Éticas, emissão de registros profissionais, registro de responsabilidade técnica, certidões e outros, fiscalização das atividades de arquitetura e urbanismo e as ações de promoção. Missão: promover a arquitetura e urbanismo para todos. Visão: ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas em arquitetura e urbanismo. Perspectiva: impactar significativamente o planejamento e gestão do território e valorizar a arquitetura e urbanismo. Veio atender a uma demanda antiga dos arquitetos e urbanistas brasileiros de ter um conselho profissional próprio, onde eles mesmos pudessem definir os rumos da sua profissão. Até 2010, os arquitetos e urbanistas foram filiados ao sistema do CREA, junto a engenheiros e agrônomos. Em 1996, o presidente militar Castelo Branco sanciona a Lei nº 5.194, criando o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CONFEA, e os CREAs regionais. Entre 1998 e 2003, foi discutido e aprovado um anteprojeto de lei para a regulamentação da profissão e criação do CAU. 31 de dezembro de 2010, publicação da Lei nº 12.378, que regulamenta o exercício da arquitetura e urbanismo, cria o CAU dos Estados e do Distrito Federal. 15 de dezembro de 2011, a fundação do CAU brasileira e dos 27 CAUs em todos os estados são criadas. Resultado de meio século de luta da categoria por um conselho uniprofissional e que defendesse os interesses da profissão. Portanto, em 2013, os arquitetos e urbanistas passaram a contar pela primeira vez com um código de autorregulamentação em defesa da sociedade e da profissão. O código traz princípios, regras e recomendações que orientam a conduta dos profissionais com clientes, colegas, profissão, o interesse público e com o próprio conselho. A estrutura organizacional do CAU é dividida em diversas categorias. Temos o plenário, presidência, conselho diretor, as comissões especiais e assim sucessivamente, como mostra o esquema. É o registro de pessoa física no CAU que habilita o arquiteto e urbanista diplomado no Brasil ao exercício da profissão em definitivo. O registro é válido em todo o território nacional. É necessário possuir o diploma de bacharelado em arquitetura e urbanismo realizado no Brasil, obtido em curso oficialmente reconhecido pelo poder público, histórico escolar do curso, documento válido de identidade ou, se caso estrangeiro, registro nacional de estrangeiro ou indicação do visto permanente no país. Preciso também prova de regularidade com justiça eleitoral, quando brasileiro, e prova de regularidade com serviço militar, quando brasileiro e do sexo masculino. Competências do CAU. Cabe ao Conselho Federal atuar como órgão legislativo, aprovando resoluções que devem ser respeitadas no exercício, homologar regimentos internos e prestações de contas e também garantir o funcionamento do CAU, julgar, em grau de recurso, a questão decidida pelo CAU como processo ético. Cabe também ao Conselho dos Estados e do Distrito Federal de fiscalizar o exercício profissional em arquitetura e urbanismo e fazer julgamentos éticos em primeira instância. Além disso, ele precisa realizar as inscrições e expedir as carteiras de identificação de profissionais e pessoas jurídicas habilitadas. E, por fim, emitir anuidades, multas, certidões, registro de responsabilidade técnica, RRT, e de registros autorais, RDA. A seguir, teremos entrevista de pessoas do CAU, professores que trabalham lá e opiniões de arquitetos sobre o trabalho do CAU em nosso país. Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje para falar um pouquinho com vocês a respeito do CAU, o nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Eu participei uma época do CREA ainda, sou formada já faz um tempinho, então a gente antes pertencia ao CREA, Conselho Regional de Engenharia, na época, e Arquitetura, Agronomia, e agora o CAU. Então o pedido que me fizeram foi para eu falar um pouquinho de alguma experiência que eu tive no qual o CAU me ajudou. E vocês sabem, que eu tenho escritório, então além de dar aula na PUC, além de estar agora na função da coordenação, também tenho escritório há mais de 20 anos. E durante esse período teve uma situação que me chamou muita atenção, onde o CAU me auxiliou muito, que foi num edital de licitação. Então, para vocês saberem rapidinho, quando um governo, quando um órgão público quer contratar uma empresa, precisa fazer um projeto, ele não pode simplesmente chegar ali e escolher o Zezinho da esquina, ele precisa fazer todo o processo, como se fosse uma concorrência, para selecionar ali uma empresa para poder fazer aquele projeto.
Esse é o foco do meu escritório hoje, né? Então eu faço muita obra pública, muito projeto, não obra não, né? Muito projeto público. E a gente tem algumas modalidades. E uma delas é a que ultimamente muitos órgãos públicos têm utilizado, que é a modalidade pregão. E pregão é aquele negócio, né? Muitas vezes você nem percebe que você tá dando tanto desconto, que você, né, tá baixando tanto o teu preço, e acaba virando realmente um leilão de um projeto. Como serviço técnico, né, o CAL é terminantemente contra isso. Eu também sou contra, porque eu acho absurdo, no final cada um tem sua técnica, tem sua capacidade operacional, né? E uma série de outras coisas que fazem com que você tenha aquele determinado preço para fazer aquele determinado projeto. Então, nesse momento, o que a gente fez? A gente entrou com um pedido no CAL para pedir a impugnação desse edital, né? E o CAL ajudou muito. O CAL chegou nesse órgão público, né? E aí, como poder de conselho, chegou nesse órgão e conseguiu fazer com que eles cancelassem a licitação e republicassem essa licitação algum tempo depois, numa outra modalidade que a gente julga que é uma modalidade correta para a contratação de projetos. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, se quiserem conversar um pouco mais sobre isso, me procurem. Beijos, tchau, fiquem bem! Olá, tudo bem? Sou Juliano Geraldi, arquiteto urbanista. Eu já fui conselheiro do CREA, na época que nós ainda fazíamos parte do conselho. Lá eu fazia parte da Câmara de Arquitetura e da Comissão de Ética. Já tive dentro do CAL, desde nesses últimos 10 anos, agente de Câmara na área de planejamento urbano. Era uma forma de ampliar a participação dos arquitetos, isso ali em 2014, 2015. Eu tive também cargo nas comissões eleitorais, tanto no nível estadual quanto no nacional. E atualmente sou conselheiro suplente da gestão que começou agora no início do ano. A gestão se renova a cada 3 anos, né? Então, 21, 22, 23, em 24 entra a nova gestão. E como conselheiro suplente, participo das reuniões da plenária quando o meu titular não se encontra e faço também parte da CEPUA, né, que é a Comissão de Política Urbana e Ambiental. A importância de ter um conselho próprio para os arquitetos, ela vem antes de mais nada de um diagnóstico de que a nossa participação dentro do CREA não fazia jus àquilo que nós precisávamos, né, enquanto profissão. Para você ter uma ideia, essa é uma informação que foi dada, acho que só pelo CREA aqui do Paraná, na época em que foi feita a divisão. Na época nós éramos 12% dos profissionais e éramos responsáveis por 25% do orçamento. Mas na hora de ter o retorno desse valor, é óbvio que isso era minorizado. Além disso, muitas das coisas feitas dentro do conselho, elas dependem de um ambiente político onde os arquitetos eram minoria, apenas 12%, né, dos profissionais. Isso também significava uma minoria dentro da plenária. Então sempre havia uma dificuldade muito grande de, por exemplo, garantir que restauro fosse feito apenas por arquitetos, que planos diretores fossem coordenados apenas por arquitetos, porque o entendimento era de que isso tem a ver com a nossa formação de base. E muitas dessas definições, não só essa, mas como muitas outras, eram definidas muito mais no ambiente político de relação entre as profissões, e isso havia já há muitos anos, vem criando um sombreamento muito grande entre as profissões, não baseado na sua formação de base, mas baseado em contextos políticos ali de votação. Entre engenheiros no sentido geral, e especificamente engenheiros civis, não só com a nossa profissão, mas também com as outras profissões, e isso gerava um incômodo muito grande por parte dos arquitetos, que entendiam que ter um conselho próprio significaria poder conversar de igual para igual, como ocorre hoje, né? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo conversa com o Conselho de Engenharia, e não mais uma relação desigual lá dentro, onde poucos conselheiros arquitetos precisavam conversar com muitos conselheiros, não só engenheiros, como de todas as outras profissões. E isso também mostra um pouco da dificuldade que foi enfrentado no processo de criação, né? Um peso político e financeiro também, né, de lobby contra a criação do conselho. Os arquitetos precisaram fazer isso às suas próprias custas, a partir das suas associações específicas, muitas vezes bancando do próprio bolso e do seu próprio tempo com isso, frente a toda uma instituição com uma estrutura e dinheiro, inclusive com o nosso dinheiro, né, com o nosso dinheiro, para poder fazer lobby contra. Apesar de dificuldades, né, enfrentadas, algumas surreais, porque o mundo da política ele nem sempre se dá, né, pelo melhor argumento, pelo convencimento, mas no final das contas acabou prevalecendo o bom senso e acabou prevalecendo a ideia de que os arquitetos não só têm condições, como é favorável a nós organizarmos a profissão a partir de nós mesmos. Embora a minha gestão já tenha se esgotado, mas em razão de não ter havido a escolha de um próximo, em princípio ainda assumo essa condição. Também fui coordenador da Comissão Permanente de Ensino e Formação do CAL Paraná, de uma forma específica. Então, a importância de termos um conselho próprio é fundamentalmente que nós temos, após a criação desse conselho, a possibilidade de deliberar, de tratar e de decidir questões profissionais como arquitetos e urbanistas sem a interferência de outras formações. Essa entidade. Porém, sempre nós tivemos grandes dificuldades para isso, tendo em vista os interesses de outras profissões, particularmente da formação de engenharia civil, que é a formação dentro do CREA de maior repercussão em termos de atribuições profissionais com o CAL. Nesse sentido, apenas após a união das 5 grandes entidades nacionais,
é que nós conseguimos efetivamente criar o nosso conselho, mas com um grau de dificuldade muito grande. Qual a importância? A outra questão, veja, nós temos um conselho não é privada, ela tem uma função pública e ela trata da fiscalização e da regulamentação da nossa profissão. Olá, meu nome é Walter Gustavo Lins Maia, sou arquiteto urbanista, estou como vice-presidente do IAB Paraná e estou como conselheiro eleito no CAL Paraná agora para o ano de 2021 e 2023. Durante 5 anos eu estive como coordenador da fiscalização no CAL Paraná, né? O pessoal me perguntou, né, citar um exemplo assim do momento em que o CAL pode ter ajudado alguém e tudo mais em relação a questões profissionais. Como eu era quem coordenava a fiscalização no estado do Paraná, eu posso citar inúmeros casos em que os arquitetos ligavam, falando que no município, o secretário do meio ambiente de tal município disse que o arquiteto não podia fazer licenciamento ambiental, ou que não podia estar fazendo projeto, ou até mesmo ligavam pedindo ajuda porque o CREA foi lá fiscalizar e multar, simplesmente porque o arquiteto fez projeto arquitetônico, estrutural, de execução, elétrico, hidráulico e lógico, por exemplo, né? E essa discussão e esse embate a gente sempre analisava, pegava a legislação, conversava com o arquiteto. O CAL ali tinha também quase que além do serviço de proteger a sociedade, né, em relação a um desempenho da arquitetura urbanismo para um profissional habilitado, que a gente recebe, né, o ensino, a capacitação, somos habilitados para fazer qualquer um dessas atividades, atribuições que eu falei, a gente também tem o papel de orientar, né, o arquiteto, a prefeitura, esclarecer para a justiça, se for o caso, né, que nós somos profissionais plenamente habilitados. O arquiteto urbanista, ele tem 250 atribuições possíveis, né, desde fazer projeto arquitetônico, estrutural, de interiores, paisagístico, executar obra, gerenciamento de obra, coordenação de projetos, enfim, é uma gama muito grande. E o CAL, naquele momento, a gente também, até hoje faz isso, a gente tem um papel quase que de psicólogo, assim, de ter que ouvir o que está acontecendo, esclarecer para a sociedade que aquela atividade pode ser sim, desempenhada por alguém que tem habilitação técnica, né? E aí nós temos uma série de habilitações possíveis e atividades, e aí a gente faz parecer.